Olá a todos do canal Marajó Serfadi, Judeus da Amazônia e também os Judeus da Amazônia no Instagram. Estamos aqui hoje com o professor doutor Agenor Sarraf, que acabou de lançar o livro sobre o Marajó, Marajó, o coração da Amazônia. Boa tarde, professor. Boa tarde, uma alegria muito grande estar conversando aqui com os participantes internautas do canal. É uma alegria imensa, Íria. Obrigada. Eu vou apresentar o professor Agenor Sarraf antes de a gente começar o nosso bate-papo. O professor Agenor Sarraf Pacheco é historiador marajoara. É mestre e doutor em História Social pela PUC de São Paulo, realizou estágios pós-doutorais na UNAMA e Unifespa. Professor associado da UFPA, estuda os modos de viver, trabalhar, lutar e festejar das populações marajoaras em diferentes relações, espaços e tempos históricos. Seus temas de interesse são cidades-florestas, zonas de contato afro-indígena, religião e religiosidade, arte e encantaria, patrimônio cultural, história e literatura sob a ótica dos estudos culturais, pós-coloniais e decoloniais. É professor nos cursos de licenciatura e bacharelado em História pela FAIS, é isso? E de pós-graduação em História Social da Amazônia. É vice-coordenador do PPHI, ou acho que é PP História, né, UFPA, nas gestões de 2020 a 2024 e coordena o Grupo de Estudos Culturais na Amazônia, o GECA, por CNPq. É autor e organizador de livros, capítulos em livros e artigos científicos. Com toda essa bagagem, né, o professor doutor Agenor Sarraf está aqui hoje e na sua biografia diz que você celebrou em 2024 50 anos. 50 anos já lançando livros sobre a sua região, que é o Marajó. Fale um pouco desses 50 anos e também de como foi lançar esse livro justamente quando você faz meio século de vida. Íria, eu nasci no interior do município de Breves, né? Vim de uma família ribeirinha, cujo pai vem de tradição afro-indígena, né? Portuguesa afro-indígena, e minha mãe é descendente de judeus marroquinos que vieram para a Amazônia, Sim. né? É da família dos Sarrafes, que eu também quero agradecer o seu trabalho de pesquisa, né? Junto com a Karine, Sarraf de levantar essas pistas do passado, essa presença dos judeus no Marajó, entender também essa diáspora na Amazônia. Pois bem, eu sou filho então dessa mulher, com esse ribeirinho afro-indígena, e meu pai ele tinha um sonho grande, era mandar educar a filha mais velha para desemburrar os seis menores. E o sonho dele fez com que tudo acontecesse. Então, a celebração dos 50 anos, que está por trás, né, a história de uma família ribeirinha, a história de um pai sonhador, cujo sonho é como se tivesse sido plantado no coração de todos os filhos, né? E Sim. eu digo que ao vir ao mundo, eu vim também com uma árvore de sonhos plantada dentro de mim. Então, acho que tem uma primeira coisa que é a gente que não nasceu em berços de ouro, não é a tua condição que define o teu destino, são as decisões que você toma na vida, né? E todo dia é dia de tomar grandes decisões. Decisões para a gente melhorar do ponto de vista espiritual, emocional, né? Afetivo, social, profissional, financeiro, enfim, e realizar sonhos e propósitos, a grande missão nessa terra. Então, Iria, nesses 50 anos, eu sou professor há 33 anos, né? O sonho do meu pai deu certo, ele mandou educar a filha mais velha, ela desemburrou todos os irmãos. Migramos para Melgaço em 83 e aos 17 anos eu comecei minha carreira de professor. E por que lançar aos 50 anos uma obra que é importante para se entender a história social do grande arquipélago de Marajó, dessa Amazônia marajoara, tanto em seu lado de campos quanto de florestas, né? Quem são esses marajoaras, relações de encontro, confronto, troca cultural, as grandes mudanças, os modos de vida, os modos de lutar, as festas, né? As formas de crença, as formas de trabalhar, mas também entender o Marajó articulado com a Amazônia, com o mundo e essas grandes conexões que todos os lugares têm uma história local e global. Quando eu comecei a ser professor de história, eu comecei a perceber que havia uma carência muito grande de material didático para se ensinar a história local. Sim. Né? A gente que é formado em história, como você,
A gente tem bastante material para se ensinar a história nacional, muitas vezes a história dos grandes centros no norte do Brasil, como Belém, Manaus, mas você não tem material para se ensinar as histórias locais. Dos interiores, não é? Exatamente, dos espaços rurais, dos municípios. E não é possível entender a história de um estado se você não entende as suas margens. Sim. O centro não dá conta de explicar a diversidade, a riqueza, a potência e a importância dessas margens. E uma das margens da história do Pará, da Amazônia, é o arquipélago de Marajó, que é uma região estratégica de colonização antiga, né? Quando você estuda o processo de conquista portuguesa do norte do Brasil, que começa ali para esse lado do Maranhão, expulsão dos franceses em 1615, para expulsar, né, as outras nações que estavam negociando, né, comercializando, estabelecendo contatos e trocas, explorando a mão de obra indígena para o lado que vai ser chamado de Grão-Pará, é preciso passar pelo Oceano Atlântico, Baía de Marajó, né, Baía de Guajará e Rio Pará. Então, tinha que entrar no arquipélago. E muitas vezes a escrita da história do Pará deixou nas bordas esse capítulo importante. Verdade. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a dar aula de história para a quinta série, não tinha material. E aí, uma primeira maneira que eu procurei para sanar essa necessidade foi buscar quem eram os moradores antigos da minha cidade. Você imagina você dar aula para crianças de 11, 12, 13 anos que tudo perguntam, que querem saber, Sim. que têm uma vontade de aprendizagem. Eu, então, já tinha iniciado o curso de História em 95, isso era mais ou menos 97, e eu fiz um projeto de pesquisa sobre História e Memória, né, da Cidade do Trabalho. E foi lindo porque os alunos foram comigo e ouvi moradores antigos que, inclusive, hoje todos já faleceram. E graças a Deus a gente colheu essas memórias, essas histórias. Quando a gente está começando uma pesquisa, a gente não tem muita clareza dos significados da narrativa, das inter-relações que aquela narrativa ali local tem com uma história mais ampla, né? Mais global, mais contextualizada. E isso fez, Iria, eu ir avançando para entender não só Melgaço, mas a relação de Melgaço com Breves, com Portel, e fui espraiando para entender o que era esse arquipélago. Quando então eu busco a história do Marajó, a história que se narrava do Marajó era um Marajó que era voltado somente para o lado dos campos. Se falava em Marajó, Soure, Salvaterra, né? Lado Cachoeira dos do Arari, Isso. né? Se tinha muitas pesquisas no século XIX sobre a cerâmica marajó, que são pesquisas importantes. Sim. Mas essa história ancestral, colonial, imperial, republicana para o lado de Floresta, ainda estava por escrever. Tinha uma outra informação dispersa, mas que não estava reunida num trabalho que desse conta de uma síntese, né? Que pudesse ser trabalhado com alunos, não somente com alunos, mas com pesquisadores, e revelar para o mundo o que era essa região e a sua importância para se entender uma história da Amazônia. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu fiz mestrado, né, estudando Melgaço nessa relação com Portel Breves, e aí eu encontro um marajoara que conduz a sua vida a partir de uma forte fé, de uma forte crença, mas não crença numa religião específica, crença em algo maior, crença numa energia não humana, crença nas energias da floresta, dos rios. Claro, nesse momento já chegaram os santos, já chegou Jesus Cristo, a concepção do Deus cristão, né? Então esse marajoara, ele conduz a sua vida, ele explica, ele se planeja baseado nessa relação que ele tem com esse sagrado que é plural. E foi aí que, estudando uma tradição religiosa que era a grande fé e peregrinação e relação que os melgacenses tinham com São Miguel Arcanjo, que é um santo que vem de origem portuguesa, mas quando chega aqui ele ganha a cara da floresta, ele ganha a cara dos rios, que é aquilo que a gente chama de transculturação. Eles fazem um processo de releitura do santo, eles colocam o santo, é como se eles vestissem o santo com a pele marajoara. Entendi. E Coisa linda. eles passam a ter esse santo como
aquele grande amigo, guia, pai, Como se protetor. fosse da terra, como se fosse Marajoara, E né? aí eles vão criar histórias que o Aham. santo ele foi achado em determinado território onde vai nascer a igreja. Por exemplo, uma história muito rápida. Quando eu perguntava, e esse São Miguel? De onde veio? Ah, esse santo, isso era um corpo santo, professor. Foi encontrado um corpo santo aqui. E aí levaram o corpo santo para Portugal e trouxeram uma imagem para ser a representação. E aí queriam fazer Melgaço do outro lado do rio, numa parte que tem canal, só que quando eles levavam o santo, primeira vez o motor quebrou no meio da Bahia, teve que voltar com o santo. No outro dia eles conseguiram atravessar com o santo, fizeram um oratório, fizeram uma reza. Quando eles acordaram no outro dia, o santo não estava mais. Desapareceu. Voltaram, estava no lugar onde foi achado. Aí nós entendemos, professor, que era aqui que ele queria que construísse a sua cidade. Então, o Olha, primeiro nome é São Miguel de Melgaço. Então, essa religiosidade que vem de tradição oral, que é popular, em que o santo ele é parte constituinte da vida diária, não é apenas uma preparação para uma vida após a morte, mas o santo ele está ali no dia a dia resolvendo os problemas e ele está no exercício de pedido e gratidão, de sim. promessa e dívida, construindo a sua trajetória, foi que eu encontro a presença de uma grande ordem religiosa que veio para a Amazônia em 1930 e foi responsabilizada por tomar conta dessa grande região que era o arquipélago de Marajó. São padres agostinianos recoletos que vêm de Madrid, na Espanha, Uhum. e só que o projeto da igreja no Vaticano é um projeto universal de globalização. E é interessante que você vai tendo consciência dessas conexões, dessas histórias conectadas, só realmente que quando você começa a aprofundar uma leitura de teoria da história, de metodologia da história, de historiografia, para tu abrir o teu cabeção e entender que a história local, ela não é só local. Ela está sempre conectada com Uns outras com os outros, dimensões sim. globais, né? Entendi. E acho que isso é importante para o professor, né? Quando ele vai dar aula. Por isso que é importante partir da história local. Eu assisti uma palestra sua no CEDEP, quando do lançamento do livro da professora Eliane, e aí você disse que estava preparando esse livro, que iria lançá-lo, né? Aqui já mostrando para as pessoas, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, que a pesquisa, você estava pensando ainda quando começou a escrever, que tempo que eu colocaria? Eu queria pós-colonial? Não, mas eu pensou várias vezes, não, vamos voltar, né, realmente ao Marajó colonial, não é? Então eu queria que você falasse um pouco mais, eu acho que você me entendeu, né? Que você Sim, queria um espaço de tempo mais adiante do que você colocou aqui no livro, é isso? exatamente. É, quando eu comecei as pesquisas, eu comecei a partir de um tempo histórico. O historiador, né, ele escolhe Sim, um tema, ele tem um problema de investigação, sim, né, ele recorta um tempo, ele vai ver uma documentação que ele vai analisar. Então, inicialmente, qual era o tema? Era o encontro, confronto e troca cultural entre uma religiosidade marajoara de tradição oral afro-indígena, que acreditava em encantados, em orixás, nos santos, e vinha no dia a dia resolvendo a sua vida, realizando seus sonhos, superando dificuldades, que se encontrava com uma religiosidade que vinha da Espanha, dos anos 30, que era letrada, que era sacramental, que trazia uma outra maneira de educar para a fé cristã, para o evangelho, para os sacramentos. Então eu queria entender como é que se deu esse processo de troca, conflito automaticamente, mudança cultural que vai acontecer tanto nos marajoaras quanto nos próprios religiosos. Eu queria fazer uma história que não fosse somente de heróis ou bandidos, ou só de um ou lado, só de um lado, mas mostrar essa teia para quê? Para mostrar o protagonismo do Marajoara. entendi. O Marajoara, ele aprende com a narrativa colonial, ele aprende com a narrativa dos padres, dos políticos, mas ele as interpreta à luz de sua cultura, à luz de sua Entendi. cosmologia, Isso é lindo. porque ele nunca vai reproduzir tal e qual o que o outro quer.
todos nós filtramos tudo a partir da nossa formação humana e Sim. cultural, né? Aham. Então, Iri, o que aconteceu? Era 30 a 2007, só que eu queria fazer uma história mais ampla. Era a chance que eu tinha de presentear a educação marajoara com um capítulo da história colonial para o nosso lado de floresta que não tinha esse capítulo escrito, sistematizado para que o professor do sexto ao nono ano, do ensino médio, ou pesquisadores da colônia, a partir do Marajó, pudesse ter uma base. Então, e eu achei, vamos dizer, um trampolim na narrativa dos padres espanhóis. E aí foi assim o que eu fiquei feliz. Porque eu não poderia fazer uma história colonial se eu estava estudando uma história contemporânea. Se eu estava estudando uma presença de uma ordem, mesmo na relação com os Marajoara, era 1930, então é período colonial, né? Já é a primeira república no Brasil, né? E no Pará, eu não podia voltar para a colônia, mas só que eles disseram o seguinte, Iria: viemos retomar o elan missionário que foi rompido com a expulsão das ordens no consulado pombalino. Nós somos os novos Antônios Viras. Automaticamente tinha que voltar no Exatamente. tempo para poder. Para entender, ou seja, essa aparente anacronia sobre o presente e o passado. Como eles eram os novos Antônio Vieira? Num tempo Então, que a igreja mudou, era outra configuração, eram outras pessoas, né? Era outro sentido significado sobre a vida, o trabalho, a fé. E aí eu peguei, volto, vou em busca dos cronistas do período colonial que trazem o Marajó. E aí eu li os escritos do Frei João Daniel, né? Li os historiadores clássicos, antropólogos, para poder fazer um capítulo. Então, pós o primeiro capítulo que eu trago uma vida numa ínsula, né? Porque é uma insularidade que a gente vive, é um regime de águas, é vazante, pré-mar, tempo de Itapecuema, e tu imagina religiosos europeus que vêm do tempo do relógio para pegar o tempo das águas e vão ficar numa crise sim, imensa sobre o que é o tempo, né? sim. Então, passando o capítulo sobre as águas, eu entro no capítulo sobre de jesuítas a agostinianos. E aí eu trago esse Marajó colonial. Então, esse Estreito de Breves aqui mostra as sequentes guerras das nações indígenas que vão ser batizadas de Nhengaíbas, mas nunca houve uma nação Nhengaíba. Nunca houve. Nunca houve o Nunca Negaíbas houve. O Nhengaíba é um nome genérico que os portugueses deram, deram, quer dizer confusão, que mais ou significa menos. gente de língua travada. Gente de língua travada? Porque significa o quê? Os indígenas falavam várias línguas, eram de vários grupos étnicos, né? Sim. E aí, como o português não entendia, ele dizia que era gente de língua travada. Só que o João Daniel, os jesuítas que se especializaram na língua indígena, para poder depois produzir, né, o Nhengatu, que é a língua da tradução, que pega traços da língua indígena e da língua portuguesa, que é uma língua de contato que vai ser falada em toda a Amazônia até a cabanagem. Ele disse: eles estão completamente errados. É uma língua linda. A língua que falam esses indígenas, nós que não sabemos interpretá-las. Então, esses grupos que eram chamado de Bocas, Mocoons, Mamaianás, Chaponas, é uma diversidade que habitava todo esse território aqui do chamado Marajó Ocidental, né, ou chamado Marajó das Florestas. Quando os portugueses vinham para tentar passar pelo Estreito de Breves, eles eram detonados. Foram 20 anos de guerra. Uau. E o padre Antônio Vieira chegou com eles e disse assim: para tudo, galera. Vocês não vão vencer esses indígenas. Eles são muito fera. Eles têm uma habilidade de se esconder nesse labirinto de rios e florestas. Dentre eles, os mapuás. Também, Então, eram exatamente. bem severos também, né? Exatamente. Então, Resistiram bem, bem resistentes. exatamente. Tanto é que os mapuás, eles são decisivos porque foi no Alto Mapuá, pós os portugueses perderem a primeira expedição para conquistar os indígenas do Marajó e abrir o rio para navegação para poder chegar em Gurupá, no Amazonas, Guiana Francesa e no sul, né, na América do Sul, o padre Antônio Vieira diz assim: para tudo, deixa que na quarta expedição quem vai sou eu. E Não ele... vai ser com a arma de fogo, vai ser com a arma da palavra. O padre vem,
num processo de diálogo, de pacificação, ele vai até o Alto Mapuá. É quando ele consegue, segundo a narrativa do João Daniel, reunir os 7 caciques das nações, e aí está escrito assim, Nhengaíbas, mas eram esses muitos grupos, né, para estabelecer um tratado de paz, para poder liberar o Estreito de Breves. Não existia Breves, não existe no século XVII. Breves só vai nascer no XVIII. Não, Não era nem vila no século não era XVI, nada, nada. não era nada. Eram regiões de florestas e habitações Uau! indígenas. Por quê? Porque, lembra, Breves vai ser uma sesmaria Sim. doada para fidalgos portugueses após a expulsão dos jesuítas, já no período Já é... pombalino. Sim, sim. Então, a história de Breves só começa no período pombalino. Mas olha o que é interessante. Melgaço foi fundado a missão Guaricuru, e Portel Arucará e Oeiras Araticu. Aqui, para esse nosso lado, foram instaladas 3 poderosas missões jesuíticas de descimento e catequese dessas populações indígenas. Mas antes disso, o padre vai no Alto Mapuá, consegue estabelecer o Tratado de Paz. Isso está no primeiro capítulo. E aí abre-se a navegação. E aí o que acontece com parte desses indígenas? Eles descem para fundar a missão de Melgaço, a missão de Portel, a missão de Oeiras, e começa 3 grandes missões. Para esse lado de Floresta, essas missões foram muito poderosas. Não existia ainda essa devoção a São Miguel Arcanjo de Melgaço. Só vai existir quando expulsarem os jesuítas, que vão vir os colonos portugueses, e um deles é Miguel, devoto de São Miguel, e traz na bagagem o santo. Porém, o Marajoara narra diferente. Marajoara narra que é um santo achado, que era um corpo santo, é aquilo que eu disse. E isso tu vais ver, Iria, em Portel, em Oeiras, em Breves. Tu vai ver em Belém. Quem foi Nossa Senhora? Foi achada por Plácido. A Nossa Senhora é indígena. Olha, ela é africana. Ela é judaica. Tu vais ver Nossa Senhora. Eu li isso no livro da Eliane, que ela fala sobre os Mapuás, né, sobre a região do Mapuá. E eles falam de Nossa Senhora da Conceição, que foi achada e tal. Eu disse, uau, tu tá me falando aqui, eu tô lembrando do livro dela também. Essa história do achamento de santo, ela é universal. É universal. Ela é global. Assim como, por exemplo, diz assim, olha, fulano de tal disse que em tal lugar tinha uma botija de ouro enterrada. Os cabanos deixaram muito ouro enterrado com medo de os portugueses levarem suas riquezas. Então, em tal lugar... Só que essa narrativa de botija enterrada, tu vai para o mundo oriental, lá tem as mesmas histórias. As mesmíssimas. Entendeu? Então tem o quê? Se pessoas migram, ideias, narrativas, só que quando chega no local, ela ganha a cara do lugar, porque repaginada, as pessoas totalmente. reelaboram, porque elas têm agência, elas têm protagonismo, né? Sim. Então, esse Marajó Colonial, ele traz. E aí, para fechar esse Marajó Colonial, pós a expulsão dos jesuítas, né? Então, o Marquês de Pombal assume, Mendonça Furtado é o grande presidente da província, e aí tem toda uma defesa para não explorar a mão de obra indígena. A gente sabe que isso foi letra morta, na prática isso aconteceu, mas precisava de mão de obra, e começa toda uma política da presença de africanos da Amazônia. No seu livro ainda não, agora que eu comecei a ler, você passa pelo período da borracha? Passa. Bastante. Passa. Que ele vai atravessando. Fala? Porque assim, é um momento que você tem uma diversidade muito forte aqui na Amazônia, especialmente aqui no Marajó, quando vêm os estrangeiros, nordestinos, etc. Então aí, como é que se situa, como é que está esse momento aí que você pode falar para mim rapidamente aqui? Legal, da composição, né, populacional. Então você tem, inicialmente, diferentes grupos indígenas, né? A presença dos portugueses. Depois você começa a ver a presença negra, e a presença negra inicialmente se situa para o lado do Marajó dos Campos. Né? Como eu estudei a formação de uma prelazia, o arquipélago, inicialmente era a ilha de Marajó, ilha. Nunca existiu Não ilha. era arquipélago. Não. Não, era arquipélago, mas era tratado como ilha. Era tratado como ilha. A primeira narrativa era Ilha Grande de Joanes. Isso. Porque foi onde começou as primeiras conquistas, né, portuguesas. Sim. Né? Então, essa Ilha Grande de Joanes ficou nos documentos sendo espraiada, e depois Ilha de Marajó. Só que, na prática, nunca existiu geograficamente, nem culturalmente, uma ilha. Sempre foi um grande arquipélago
que aos poucos a gente foi desvendando. Para você ter uma ideia, nós estamos em pleno século XXI, 2024, o território marajoara continua crescendo. Sim, outro dia acrescentou-se mais um município, uma cidade, né? Exatamente. É. Ó, Oeiras sempre teve vinculação cultural, política, mas acabou ficando para o lado de Cametá. Agora recorreu, quer ser Marajoara. Próximo de São Sebastião, Limoeiro do Ajuru está recorrendo para ser Marajoara. Só que desses, inicialmente, 16 municípios que eu trabalhei na tese, eu foquei em 9 porque os padres vieram com um projeto da igreja no mundo para construir uma prelazia envolvendo 9 paróquias. Entendi. Quais são? Soure, ele chega em 1930. Breves, 1940. Então, eles estão fazendo 84 anos de presença só aqui em Breves. Em Soure, olha só, 94. Só que a Bula Romanos é criada em 28. Em 2028, os agostinianos vão celebrar 100 anos da Bula Romanos Pontifex, quando o Vaticano os chama para dirigir os rumos da fé aqui. Agora tu pode me perguntar, Agenor, por que isso aconteceu no Marajó? Isso foi um projeto universal da igreja no planeta Terra. O que que acontece? Lembra, a partir de 1850, 1870, o capitalismo norte-americano começa a incentivar a vinda de pastores evangélicos para as Áfricas, para as Ásias, para as Américas, e automaticamente vem para o Brasil e vem para onde? Para o norte do Brasil. Uhum. Então, quando a igreja vê que tem uma expansão protestante no planeta... E que pode perder terreno. Exatamente. Uhum. E lembra que essa guerra vem desde o período colonial. Sim. Né? No caso, na história geral, vem desde a Idade Antiga, né? A Idade Média, enfim. Na Idade Média, especialmente. O que acontece? Essa presença agostiniana no Marajó era apenas um capítulo de uma grande história em todo o planeta Terra, em todo o norte do Brasil, em todo o Brasil e todo o norte. Voltaram para cá, a partir de 1870, 1890, os agostinianos eles chegam para cá, mas eles não vêm primeiro para o Marajó, eles chegam em Belém em 1890, virada do 19 para o 20, em plena época da borracha, economia da borracha, Belle Époque, né? E aí eu já vou entrar daqui a pouquinho dessa diversidade de pessoas. E aí o que acontece? Volta para a Amazônia, já num novo momento, novamente jesuítas. Para onde vão os jesuítas? Os jesuítas depois vão assumir nos anos 70 a diocese de Ponta de Pedras. O Giovanni Galo é jesuíta. Jesuíta. É, o falecido Galo Giovanni. Exatamente. Então, esse capítulo, para fechar o Marajó, Gurupá está na prazer do Xingu. E aí sobra para cá 6 municípios que estão na diocese de Ponta de Pedras. Só para entender rapidamente. Então, o que é a prelazia de Marajó? Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Chaves, Afuá, Anajás, Breves, Melgaço, Portel, tá? Eu acho que eu coloquei uma mais, mas Ibagre vai dar 9. São 9. Só rever. Soure, Salvaterra, não, isso, Soure, Salvaterra, aí vem Chaves, perfeito, Afuá, Anajás, aí vem Breves, Melgaço, Portel e Bagre. Bagre. Não. Gurupá, não. Não. Gurupá Nem Moaná, por parte da flora. Isso, aí os outros 6 vão compor depois, só muito tempo depois, dos anos 60 e 70, a chamada prelazia de Ponta de Pedras, que virou diocese. Entendeu? Essa história ainda não foi escrita. Você falou ainda agora que eles estavam restritos a Belém, digamos assim. Exatamente. Mas aí, por que o Marajó? Eu queria que você fosse mais claro. Por que, de repente, vamos expandir para o Marajó? Vamos lá para o Marajó. Por quê? Porque Marajó era um potencial econômico na época ou estava pouco ocupado no que diz respeito à civilização, entre aspas, do ponto de vista deles, né? O objetivo principal era essas populações marajoaras, elas estão descobertas espiritualmente. E o protestantismo está entrando entendi. em todos os lugares. Sim. Então, por isso que a Bula Romanos cria a prelazia. Ah, em 28, que você falou e ainda eles assumem agora. 30, Entendi. Aí eles vão fazer uma dominação estratégica do território. 30 em Soure, 40 em Breves e 46 eles chegam em Afuá. Então eles pegam 3 pontos estratégicos e daí eles montam o processo que eles chamam de uma reconquista espiritual do Marajó. Entendi. Que vai ser uma grande luta cultural que até hoje não foi vencida. Não. Mas para a gente entender, então, a formação dessa população, para fechar a pergunta,
Vem, então, muitas populações indígenas, portugueses, a partir do século XVIII, começa a chegar os primeiros africanos, porque o gado vai chegar onde? No Marajó. Vem do Cabo Verde, vem da África. E quem traz o gado? O negro. Sim. O indígena não sabe. Tu imagina, tu vê essa cena. Um indígena que lida com outros animais, vê um boi na sua frente, ele fica louco, ele não sabe o que é aquilo. Quem domina? Os Os africanos. africanos. E aí se cria no norte do Brasil a chamada Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que é para fazer o tráfico de escravos dos portos da África ou de portos do Brasil para a Amazônia. Então o navio negreiro parava primeiro no Maranhão, depois em Belém, né? E aí esparramava para onde? Para Marajó, porque para cuidar do gado, porque lá é a parte de Campos, né? E aí o que acontece? Só que esses negros sempre foram protagonistas. Eles vão se relacionar com quem? Com indígenas. Então, eles vão colocar os indígenas estão trabalhando na farinha, nos pesqueiros, nas fortificações, nos vários trabalhos para a coroa portuguesa. E aí chega o gado. O africano começa a ensinar o indígena a cuidar do gado. E aí o que é lindo? Tem um grande etnólogo maranhense, iniciado no Tambor de Minas, chamado Nunes Pereira, que ele diz que o indígena chama o negro e ensina pagelança para curar o gado quando o gado está doente. E aí isso eu vou dizer o quê? Uma zona de contato afro-indígena. E nesse processo, a partir do século XVIII, né, tá chegando, volta para cá, sempre essa região é visitada por estrangeiros. Entendi. Só que o que acontece? Depois de uma economia das drogas do sertão, do gado, você vai chegar no século XIX e aí vai explodir a borracha, né? Então, nesse momento, precisa-se de novas mãos de obra, né? Muitas fazendas do Marajó começam a entrar em colapso, em crise. E olha uma coisa linda que acontece. E esse capítulo não foi escrito na história da Amazônia. Os donos de fazenda vendem, pegam os seus negros, indígenas, e vão para a parte de floresta trabalhar nos seringás. Nunca se estudou de maneira mais profunda a presença de negros dos seringás. Não, Agora, definitivamente. o que se tem? É esse grande capítulo. Com as grandes secas, né, sazonais frequentes no Nordeste, as várias migrações de nordestinos para a Amazônia, e vão chegar no momento em que precisa de mão de obra. Sim. E eles vão ser esparramados nessas regiões do Pará, né? Enfim, da Amazônia como um todo. E aí, nesse processo, também vem um outro grande grupo, que são os judeus marroquinos, né? Sefarditas, enfim, essa diversidade que é um tema que você domina melhor do que eu. E aí vai ampliando essa composição étnico, né? Racial dessa população que é plural, né? No meu entender, Íria, a matriz da formação da identidade marajoara, ela é afro-indígena. Não importa se veio para cá, quem veio para cá bebeu nesse caudal. O judeu, por exemplo, a minha família. A formação da minha mãe, a minha mãe veio de toda uma formação, só que ela aprendeu o jeito de ser afro-indígena. Eu posso dizer, então, que existia um judaísmo caboclo, um judaísmo Sim, próprio da sim, Amazônia? perfeitamente. Marajoara. Eu não usaria caboclo, eu entendo o conceito de caboclo, ele está na historiografia, ele tem Sim. sentido e significado, tem trabalhos que defendem, tem trabalhos que criticam, mas eu diria que é um judaísmo afro-indígena. Judaísmo afro-indígena. Por quê? Porque esse judeu, ele vai aprender o jeito de ser indígena e africano, no jeito de falar, de cantar, de dançar, de dormir, de se comunicar, de amar nesse território, porque ele vai aprender com essas populações tradicionais, né? Em outras palavras, o judaísmo caboclo. Pode usar o conceito. Eu usaria o afro-indígena, que é a base do meu trabalho, porque o que eu percebi? Ao ouvir as populações marajoaras, de cidades, de florestas, ribeirinhas, eu saí, nesses anos da minha vida, escutando todo mundo. Conversando com todo mundo, aprendendo com todo mundo. Um pouco o que o Walter Mignolo diz na obra Histórias Locais, Pensamentos Globais, que eu me coloquei à escuta de qualquer pessoa que tinha algo a me ensinar.
sobre essa grande região, entendeu? E aí o que eu percebi? Quando eu digo que é uma população marajoara afro e indígena, eu visibilizo rostos. Quando eu digo caboclo, o caboclo é o quê? Qual é a face que eu consigo ver? Entendeu? Uma face difusa. E aí, quando você vai entrevistar populações da floresta, eles não gostam de ser chamado de caboclo. Porque Nem de ribeirinhos. nem de ribeirinhos, muitos. Porque é caboclo. Vem do mato, portanto, incivilizado, bárbaro. É fácil por de fora dizer tu é uma cabocla. Sim. Mas a Íria diz, eu sou caboclo. Agora, se a Íria se ela pega o conceito e relabora, ressignifica e diz assim, eu sou uma mulher de tradição judaica cabocla da Amazônia. Aí é um empoderamento. Sim. Eu tenho uma outra pergunta também, Agenor. É um livro com quantas páginas? 400 e É, quê? 63. 463, é muito grande. É. Escrever um livro desse não é fácil. Mesmo para um historiador do seu gabarito e tudo. Eu pergunto para ti, qual foi o momento mais desafiador para ti como professor, como pesquisador, para escrever esse livro aqui? 2 momentos. Quais? Primeiro, foi buscar as pistas do passado, aquilo que o historiador, que é a sua matéria-prima, as fontes documentais, sejam elas escritas, visuais ou orais. Né? Então, eu precisava me lançar rios e florestas adentro e além. Você viajou todo o Marajó? Viajei. Viajei para todas as paróquias que faziam parte da Grande Prelazia. Demorou quanto tempo todo o processo de pesquisa? O doutorado, ele sistematiza uma longa história, né? O doutorado foram 4 anos e meio, eu passei 4 anos e meio, né? Para levantar a documentação, eu creio que eu levantei em 3 anos, né? Só no doutorado? Só no doutorado, né? Eu redigi esse trabalho muitas vezes. Então, acho que o primeiro desafio, eu disse que foram 2, foi levantar essa documentação. Então, eu saio de Melgaço, passo dias aqui na Cúria, daqui eu vou para Belém, para Ordens Agostinos Recoletos, lá e levanto a documentação, depois eu pego um avião, olha só, para ir para Marajó, para o Marajó do Cabo Norte, é mais fácil tu sair do Marajó, pegando um avião de Belém, indo para Macapá e depois entrando de novo no arquipélago. Porque a FUA, que está lá no Cabo Norte, com Chaves, Belém não é referência, é Macapá. Pela proximidade. Então eu peguei um avião, cheguei no porto de Macapá, vou tomar uma lancha e ali foi uma experiência assim incrível para mim. Eu sou alguém que conhece tempos de maré, tempo das águas, mas para cá os nossos barcos têm mais ou menos uma hora certa para sair. Sim. Para lá não tem isso. Não tem. Lá depende mesmo, e às vezes o fluxo, o curso da maré, o tempo da enchente vazante modifica muito. Me disseram que a lancha que sairia do porto de Macapá para Afuá sairia às 11 da manhã. Eu cheguei lá, estava no seco. A maré estava seca, não tinha como. Aí eu perguntei, que horas sai? Quando a maré der, a gente sai. A maré deu só 3 horas. Resumindo, aquilo que você falou, é o regime das águas, Exatamente. né? Então, o que aconteceu? Fui para Afuá, pesquisei na paróquia, fiz as entrevistas. Tem um tópico muito incrível sobre Afuá aí, que é uma guerra, é a Guerra Santa no Marajó, católicos contra protestantes. E aí peguei uma... E houve? Sim, em pleno século XX. Vamos falar disso depois, então, rapidamente. E aí fui para Chaves, fui numa rabeta, vivi uma experiência incrível, fiz a pesquisa, depois voltei, e aí fui para Portel, Melgaço já tinha pesquisado, né? Levantei, e aí faltava uma documentação que não estava no Brasil, estava em Madrid. Porque assim, esses padres, a sede deles é em Madrid, na Espanha. Sim. Tá? E esses padres, eles têm muita clareza da memória que eles estão construindo da missão. Até os anos 90, eles eram exímios narradores. Na introdução do livro, tem um tópico que eu acho que é uma contribuição, é uma aula de metodologia para quem quer começar a trabalhar com documentos escritos. Eu faço um trabalho de historiador e antropólogo com documentos. Eu leio, a partir da sensibilidade dos escritos,
o significado das crônicas, das memórias, dos relatórios, dos boletins da província de Santa Tomás de Villanueva, que estavam todos em Madrid, e o Dom José Luiz Ascona, de maneira muito generosa, fez vinhos que não tinha no Brasil, os de 30 a 60. Então, quando você pega o livro, você vai olhar a diversidade de documentos, né, que a gente trabalhou. Aqui o historiador é esse rato, né, de informações, cronistas, viajantes e escritores desde o período colonial. Desci na Cúria Metropolitana, no Centur, para ler jornais, obras raras, né? Fui buscar documentos municipais nessas paróquias, memorialistas, os documentos paroquiais que estavam nessas muitas paróquias, mas todas as crônicas escritas pelos religiosos desde 1930 até 2007. Então, aqui é só a descrição de todas as crônicas, eu li todas. Aí depois desci nas obras literárias, nas canções, e aí eu queria trazer os marajoaras também falando. E aí eu fui buscar, não entrevistei somente padres e irmãs, entrevistei leigos, pais de santos, pajés, porque eu queria trazer essa diversidade de vozes. Sim. Né? E então, por isso que o livro ficou grande, porque eu trabalho muito a narrativa. Então, o segundo desafio foi como pegar tudo isso e sistematizar num trabalho que seja acessível para o Marajoara. Exato. Que fosse assim, uma linguagem no qual a população pudesse ter acesso à sua própria história. Exatamente. E eu, como eu vinha dos estudos culturais, pós-coloniais e decoloniais, especialmente estudando uma indiana, que é a Gayatri Spiva, que na obra Pode Subalterno Falar, eu entendia que o meu trabalho ele era um instrumento que eu estava criando para fazer com que os marajoaras pudessem falar. Eles tinham sua própria voz, mas a academia muitas vezes não os escuta. É claro que hoje tem muitos trabalhos nesse formato, com essa pegada política de escrita, né? Sim. As escritas. Então, eu crio, só para você ter uma ideia, tem um momento aqui, tem vários momentos que eu dou para o marajoara o computador, o lápis, a pena, fale. Para ele ser protagonista. Isso, fale. Eu vou te dar só um pequeno exemplo. No capítulo sobre a encantaria, tem um momento que acontece um episódio muito incrível. Em vários lugares isso acontece, mas aí eu pego um episódio de Melgaço. Eu digo assim, olha, o ano era 2008, o local, a cidade de Melgaço. Cidade de Floresta Melgaço. O fato, uma criança desapareceu às 18 horas do Trapicho quando tomava banho com sua mãe. Enquanto as buscas eram realizadas, sem ninguém saber, Dona Celeste, a curandeira da cidade, em sessão xamanística, tomou conhecimento do que estava acontecendo. Então, eu pego essa história e conto de uma maneira que qualquer pessoa vai... Nossa, essa história... Eu ouvi, olha, fulana contou essa história. E as pessoas... Eu queria fazer uma escrita que não perdesse... a responsabilidade, o rigor acadêmico, metodológico, no trato com a escrita, mas que fosse uma escrita que fosse acessível para qualquer pessoa e para acadêmicos. Entendi. E aí, para isso, eu tive que escrever e reescrever muitas vezes. Porque a arte de escrever é a arte de cortar palavras. Sim. Quando a gente está na graduação, a gente tem muita dificuldade de escrita. No mestrado, a gente ainda tem... No doutorado, tu passa a ter mais agência sobre o que tu escreves. E eu queria fazer uma escrita que fluísse. Entendeu? Então, ao fim e ao cabo, eu acredito. Eu não posso, na verdade, dizer, mas as pessoas que estão lendo, elas estão me dando feedback que elas dizem que estão entendendo bem e não são pessoas da academia. E dito isso, eu tirei daqui da narrativa, do trabalho em si, todas as notas de pé de página. Para quê? Para que o leitor que não está preocupado com a fonte em si, ele vai embora na narrativa entendendo. Exato. E aí, aquele que quer saber de onde ele tirou isso, onde ele leu, aí vai na nota lá atrás. Exatamente. Isso, muito bem. Para não cansar, porque o que eu percebo? Pessoas que não são ligadas ao trabalho acadêmico, elas estão lendo aqui, elas vê nota, elas acham aquilo muito estranho. Mesmo porque a gente está com uma juventude que é muito ligada ao rápido, né? Uma juventude, a nova geração mais tecnológica. Isso. Pouco texto, um texto menos complexo possível, né? Então, assim, eu acho que você pegou uma pegada muito legal. Mas, para encerrar, eu queria muito essa história da Guerra Santa, rapidamente. Tá bem. O que foi? Foi Afuá aí?
Foi em Afuá. Em Afuá. Aqui no livro, bom, quando eu começo a buscar, né, quais foram as dificuldades que esses padres tiveram para efetivar seu projeto de reconquista espiritual do Marajó, né, estando nesse grande projeto universal da Igreja no mundo. Então eu descubro que o calcanhar de Aquiles deles, primeiro foi o mundo das águas, né? Na verdade, primeiramente, é eles chegarem num território que eles não falavam português, eles não se alimentavam com o que a gente se alimenta. E aí, não entendiam essa geografia das águas, né? Então, esse é o primeiro. Segundo, quando eles chegam aqui, eles veem muito santo, muita festa, muita reza e uma mistura de encantado com orixá que eles ficam. E eles estão com um novo catolicismo. É o catolicismo esclarecido dos sacramentos. Agora é Jesus Cristo. Agora na verdade, só alguns santos. Se tu for nas igrejas, é lindo de ver isso. Tu entra na basílica, você é orientado para olhar para o quê? A hóstia consagrada, né? Aonde estão os santos populares? Estão na periferia. Só que o popular, quando entra, ele vai rezar no seu santo doméstico, na periferia da igreja. Se tu fores visitar muitas igrejas, tem muito santo escondido atrás. Eles foram tirando os santos. Então, mas devido a quê? A questão protestante? Não. Por que isso? Porque era preciso agora um catolicismo esclarecido, sacramental, para poder fazer... Pós-Idade Média. Pós-Idade Média. Já no Vaticano I. Eles estão vivendo o Vaticano I, que realmente agora Cristo é o centro da evangelização. Entendi. Não são mais os santos. Sim. Né? Então, esse foi o segundo calcanhar de Aquiles. Muito santo, muita reza. Como é que muda essa população? Né? E assim, em boa medida houve mudanças. Mas esse Marajoara, ele tem tática. Ele tem estratégia. Ele ouve o padre, ele segue, mas no seu dia a dia ele está com o seu santo. Com o seu santo, com o seu com encantado, com a sua já, entendeu? Sim. Então, esse foi o segundo. O terceiro foi a presença protestante. Então, quando esses padres começam a catequese, eles não têm barcos potentes, né? Tu imagina um padre sair num batelão de Soure e passar 8 meses evangelizando pelas águas? Não. Só que os protestantes, quando eles chegam aqui, como eles vêm com uma estrutura de poder econômico, eles têm barcos mais potentes. E eles, nos documentos, eles choravam, os padres, dizendo que não dava para competir com eles. Uau, legal. Nesse processo de catequese, Sim. né? E aí eu vou trazendo esse capítulo que eu chamei de Guerra Santa, né? Uhum. Então, em vários lugares teve muita briga, né? Católicos e protestantes. Mas em Afuá, vamos dizer que foi o ápice de um episódio. Um dos prefeitos tomou uma decisão evangélico de construir em Afuá o maior centro, a maior igreja evangélica da Assembleia de Deus no Marajó, sendo em Afuá. E tomou e determinou que um território do município, uma parte, né, da légua patrimonial, daquilo que era do município, do terreno, seria para a igreja. Quando o padre soube, ele disse, isso não. Essas terras aqui pertencem a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira. Ela jamais vai permitir. Porque a antiga proprietária doou para Nossa Senhora da Conceição. Vai acontecer uma guerra inacreditável. Eu não vou contar, porque senão as pessoas não vão ler esse capítulo. Nem um spoilerzinho, poxa. Mas isso aconteceu, desculpa, em que ano? Agora nos anos 90. Nos anos 90? Sim. Olha só. Mostra que essa guerra santa, chamada, que vem desde o medievo, está viva, latente e presente, com novas reconfigurações. De todos os municípios, só em Afuá você encontrou isso? Mas sempre esse mal-estar, digamos assim. Mas aqui em breve esteve outras brigas.
em Portel, em Melgaço, todos os lugares tem. É igual, quando eu fiz a minha pesquisa sobre o judaísmo, tem o chamado Mata Judeu. Só em Cametá, em 1908, se não, o Mata Judeu ele foi um movimento que também abarcou outros municípios. Mas em Cametá ficou conhecido, né? Mas a gente teve também Mata Judeu em várias regiões. Exatamente. Então, Guerra Santa em várias regiões também do Marajó. Exatamente, com certeza. Entendi. Até hoje ela atende presente. Ó, teve um momento que a igreja ela começou a pensar o ecumenismo. Só que ela recuou já. Ela recuou do Ela ecumenismo. recuou do ecumenismo. Por quê? Porque ela viu uma entrada desleal do ponto de vista dos católicos nesses processos. Entendi. Entendeu? Entendi. Segundo a concepção católica, eu não estou defendendo A ou B, mas buscando a narrativa, os pastores protestantes se apropriavam disso e não jogavam limpo como deveria ser o ecumenismo. Entendi. Eu queria falar rapidamente, o Everaldo está fazendo um trabalho, não é, sobre o Círio de Nazaré aqui na região de Breves. Desde 1900 e... Tu começas? Ou tu não colocou um espaço de tempo? Mais de 70 anos. Ele está fazendo um trabalho interessante. Então, a Genoa, eu quero agradecer. Poderíamos ficar conversando aqui um bom tempo. Mas está na hora, né? Você vai viajar também. E como é que faz para adquirir o livro? A gente está aqui, Marajó, o Coração da Amazônia, que esse aqui é o meu, né, a Genô. Então, como é que faz? Que a pessoa que assistir esse podcast, de repente, se interesse. Ah, legal. Você que se interessa pode adquirir pelo site da Editora Valer, né? Como esse livro ele tem uma perspectiva decolonial, é uma escrita a partir, né, do protagonismo do Marajoara, eu escolhi uma editora da Amazônia. Né? Eu poderia ter feito uma editora do Centro-Sul do Brasil, mas foi uma pegada política e teórica, aquilo que eu acredito. Então, pela Valer, pode também adquirir em Belém, na Pacatatu, na Livraria Ifá, na livraria da Universidade Federal do Pará, e pode adquirir também com a gente, que a gente pode mandar pelos correios para qualquer pessoa. Para qualquer lugar do Pra Brasil. qualquer lugar. Ótimo. Tá Até bem? mesmo para Israel. Sim, sim. Então, queria que você se despedisse das pessoas, a Genô fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a minha amiga colega Iria Chocron, que a gente já é amigo há 30 anos. 30 anos, colega de universidade. De universidade. Até antes, né, Genô? Até antes já. E essa oportunidade de falar, né, da nossa trajetória, da pesquisa, do Marajó, da importância disso para entender uma história mais democrática, contextualizada da Amazônia. E espero que vocês tenham gostado, né, desse programa, tenham aprendido. Podem, de repente, nos encontrar nas redes sociais. O meu Instagram é agenor.sarraf, o meu Facebook é agenor sarraf. De repente, para perguntar, para contestar. Tudo que eu narrei aqui não é a verdade absoluta, é o ponto de vista de um marajoara, né, de tradição judaica afro-indígena, né, que nasceu, que viveu e que construiu uma pesquisa nessas terras, que foi para São Paulo, fez mestrado e doutorado, que hoje mora em Belém, mas que tem uma vida, tem um cordão umbilical traçado e uma missão traçada para entender essa história e contribuir com o desenvolvimento a partir da educação da nossa região. Então, se você quiser contactar, né, a gente e perguntar, fique à vontade. Genô, obrigada mais uma vez. Eu quero falar que é uma honra ter você. Eu admiro, sempre te admirei. E hoje, uma pessoa que mora em Israel escreveu assim no comentário: um dos nossos está levando cultura para todas as pessoas. Você olha que legal. O Heleno Razão, eu acho que ele vai ver esse podcast. Eu vi. Então, assim, você é um dos nossos. E um dia eu queria que você fizesse um prefácio de algum livro que eu fizesse sobre o judaísmo, porque você tem sangue judeu, não é? E isso é uma grande honra para todos nós que estudamos também essa presença judaica aqui no Marajó e na Amazônia no geral. Muito obrigada, Genô, de verdade. Tá, então, até a próxima. Até a próxima. Tudo Muito de obrigado. Um grande abraço em todos. Tchau a todos dos judeus da Amazônia, do Facebook e Marajó Serfadi. Obrigadão.